Olá, neste vídeo eu vou falar em como identificar sinais e sintomas de abuso sexual em bebês e crianças. Sinal é aquilo que a pessoa vê, e sintomas é o que a criança está sentindo. Não estou dizendo aqui que toda criança que apresentar alguns desses sinais e sintomas estão sendo vítimas de abuso sexual, não. Mas você que me assiste, eu espero que esse vídeo sirva para você ter um novo olhar diante desses sinais e desses sintomas. Muitos profissionais da infância, pedagogos, professores, cuidadores, ou alguns médicos, alguns psicólogos, incluem várias possibilidades, várias patologias diante desses sinais e sintomas, mas eles não incluem a possibilidade de abuso sexual. Então, se a criança apresentar alguns desses sinais e sintomas, pode ser alguma patologia? Pode, mas pode ser sinal de abuso sexual também. Então, eu vou começar falando aqui sobre sinais e sintomas em bebês. São bebês os de 0 a 3 anos de idade. Eu vou citar aqui os mais comuns, os mais relatados por alguns profissionais, tá bom? Então, primeiro, aquele bebê que chora com frequência, aquele choro incessante, mesmo que outras causas já tenham sido descartadas. Um exemplo, a pessoa levou o bebê ao pediatra, ele examinou, ele não achou nenhuma causa, nenhuma patologia específica para aquele choro. Segundo, aquele bebê que demonstra medo repentino de locais, de pessoas com características específicas de gênero. Um exemplo, a criança demonstra um medo toda vez que ela se depara com um homem usando barba. Então, pode ser que um homem usando barba esteja abusando desse bebê. O bebê ele não tem a capacidade cerebral desenvolvida ainda. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai generalizar, tá? Todas as pessoas com aquela característica, ele vai apresentar um medo. Terceiro, passa a chorar no banho, principalmente na hora de lavar as partes íntimas. Então, aquele bebê que não oferecia resistência nenhuma para tomar banho, ele passa a oferecer essa resistência. Pode ser, então, que alguém que está dando banho nesse bebê esteja abusando. Por exemplo, você está lavando as partes íntimas dele com muita força. Quarto, não quer trocar de roupa, não quer trocar de fralda. É aquele bebê que passa a ter uma resistência muito exagerada quando vai trocar de roupa ou quando vai trocar as fraldas. Tem uma fase que o bebê apresenta essa resistência, principalmente quando o bebê, né, começa a andar, porque aí ele quer andar, ele não quer deitar mais para trocar a fralda. Então, para evitar, né, que o bebê fica chorando, geralmente a gente troca em pé mesmo. Mas você percebe uma anormalidade nesse comportamento, porque ele é exagerado. Quinto, o bebê passa a ter pesadelos, interrupções no sono. Então, você observa que aquele bebê não dorme tranquilo mais, não dorme igual ele dormia antes, tá? Ele acorda assustado, ou ele acorda toda hora. Sexto, o bebê para de progredir no processo de desenvolvimento esperado, né? Ideal para a fase. Então, se o bebê já engatinhava, se o bebê já andava, você observa um retrocesso. O bebê já estava andando. Então, ele não quer andar mais. Você pensa que é porque ele caiu, então está com medo. Pode ser isso? Pode, mas pode ser sinal de abuso sexual também. Sétimo, a criança apresenta sinais de abuso físico. Vermelhidão, arranhões, contusões, mordidas. Então, se seu bebê chegou da escola, chegou da casa de alguém, chegou da creche, com alguns desses sinais aí, investigue. Porque tem muitos abusadores que têm prazer em arranhar, né, em morder o bebê. Oitavo, o bebê apresenta dor, coceira, vermelhidão, assaduras, fissuras nas partes íntimas. Lembrando que nenhum desses sinais e sintomas devem ser analisados separadamente. Agora eu vou falar sobre sinais e sintomas de abuso sexual em crianças. São consideradas crianças as de 4 a 11 anos de idade. Eu vou começar falando aqui sobre sinais e sintomas físicos. Primeiro, lesões nas genitais. Vermelhidão, assadura, fissura, vulva inchada, cortadinha. Por quê? Porque tem alguns abusadores e pedófilos que têm prazer de introduzir objeto na vagina da criança. Segundo, se você observar ainda nas genitárias odores incomuns, corrimentos, secreções, pode ser sinal de abuso sexual também. Terceiro, a criança apresenta traumas e hematomas nos seios, nas nádegas, nas coxas, no baixo ventre, no pescoço,
Por quê? Porque no mundo adulto, essas são consideradas as zonas erógenas. Então, o abusador e o pedófilo têm prazer nessas áreas, né? São estímulos sexuais para eles. O abuso sexual, ele não é só com penetração, ele não acontece somente nas partes íntimas. Eu tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre esse assunto. Se você tiver interesse, acessa lá e assiste, ok? Quarto, a criança apresenta lesões na boca. Então, se você observar lesões, mordidas de qualquer tipo, investigue. Quinto, aparecimento de infecções de garganta, de ouvido, alergias, caroços pelo corpo. Por quê? Porque o medo, ele baixa a imunidade. Então, nós sabemos aí pelas pesquisas que a maioria dos abusos acontece aonde? Na própria residência da criança. Então, essa criança que vive com medo, que vive angustiada, é lógico que a imunidade dela vai baixar. Então, se você já levou essa criança ao médico e sempre ela apresenta alguma dessas infecções que eu falei aqui e não acha uma causa específica, pode ser que essa criança esteja sofrendo abuso. Sexto, apresenta sêmen nas partes íntimas. Um exemplo, você foi lá, acordar essa criança para sair para ir em algum lugar e você sente aquele cheiro de sêmen. Então, não feche seus olhos, porque isso é uma prova de que houve o abuso sexual. Independente de quem seja o abusador, denuncie. Tire a criança desse sofrimento. Sétimo, gravidez precoce. Oitavo, dores no corpo sem motivo aparente. Exemplo, aquela criança que sempre clama dor de cabeça, sempre clama dor de barriga, e você não acha o motivo, você não acha uma causa específica para aquilo que está acontecendo. Nono, dificuldades motoras. É aquela criança que de repente ficou estabanada. Ela cai, tropeça toda hora, deixa toda hora um objeto cair no chão, ela quebra copo, quebra prato. Então você que não tem conhecimento, vai lá e ainda bate nessa criança porque ela deixou um copo cair, deixou um prato cair. Aí a criança já está sofrendo pelo abuso, já está sofrendo pela angústia de não poder contar para ninguém. Então vamos ter um novo olhar frente a esses sintomas e esses sinais aí. Sinais e sintomas cognitivos. O que é a cognição? Cognição é o processo de aquisição do conhecimento, é o processo de ensino-aprendizagem. Então, o primeiro sinal e sintoma cognitivo é a falta de atenção e concentração. Então, é aquela criança que você fala assim, nossa, esse menino tem atenção, não tem concentração para fazer nada. Segundo, baixo é a criança que apresenta baixo ou alto rendimento escolar. O baixo rendimento escolar é você que foi chamado na escola e o professor disse que a criança está com dificuldade de aprender, de assimilar os conteúdos, é aquela que não dá conta de terminar de fazer as atividades, é aquela que precisa de aula de reforço. Autoaproveitamento, a gente nunca desconfia que tem um problema, porque essa criança pode estar sendo abusada em casa, então quando ela chega na escola, para ela é o céu, né? É um lugar que ela se sente segura, é um lugar que ela não sente mais medo, não sente angústia, então ela quer aproveitar aquele momento ao máximo. É onde ela apresenta um autoaproveitamento. Terceiro, problemas de memória, sinais e sintomas comportamentais. Primeiro, você observa na criança uma mudança repentina no comportamento dela. Aquela criança antes comia bem, dormia bem, e agora não é assim. Agora ela apresenta dificuldade para se alimentar, ela tem dificuldades para dormir, ela tem muitos pesadelos, ela não tem aquele sono tranquilo mais. Muitos abusadores, eu já ouvi falar que ejaculam na boca da criança. Então ela passa a ter nojo da boca dela. Ela não vai ter mais prazer em se alimentar, né? Ela não vai ter mais aquele apetite, ela vai ter nojo dela, porque os abusadores convencem as crianças que elas são culpadas daquilo que está acontecendo. Elas são culpadas pelo abuso, elas é que provocaram o abuso. Eles imprimem isso na cabeça delas. E fora o medo, fora as ameaças, né? Se você contar para alguém, eu mato sua mãe. Se você contar para alguém, eu te mato. Então, é pesado assim, viu? O segundo, medo constante. Terceiro, comportamento regressivo. Então, uma criança que tomava banho sozinha, que se vestia sozinha, ela não faz isso mais. Ela precisa da sua ajuda para fazer essas coisas que ela já tinha adquirido a capacidade de fazer. Quarto, choro constante sem motivo aparente.
Então, de repente, aquela criança está ali sentada brincando, ela para e começa a chorar. Quinto, comportamento autodestrutivo. Tem crianças que roem a unha até sangrar. Tem crianças que se machucam, então aquele comportamento autodestrutivo, ela quer se machucar, se punir. Porque, igual eu falei, muitos abusadores e pedófilos convencem a criança de que ela é culpada pelo abuso. Sinais e sintomas sexuais. Primeiro, a criança, ela faz desenhos sexuais dando ênfase às partes íntimas. Segundo, falas erotizadas. Tem uma fase que as crianças falam palavrão, mas nesse caso, você observa que vai além, porque ela já vem com um conteúdo erotizado. Exemplo, uma criança falando para outra: Fulano, eu vou meter meu na sua boca. Esse tipo de fala, tá? Terceiro, a criança conta histórias erotizadas. São histórias pesadas. Quais são as hipóteses? Essa criança teve acesso à pornografia, seja pela televisão, seja na internet. Ela viu alguém fazendo, ou alguém fez com ela, ou um pedófilo, um abusador, contou esse tipo de história para ela. E o quinto, masturbação compulsiva. Então, eu espero ter ajudado você que me assiste. E até uma próxima.